Olá, jovens! Vamos falar sobre um assunto muito interessante. O iluminismo, é verdade. O iluminismo acontece no final do século XVII e no século XVIII, mas teve antecedentes que nós vamos falar agora sobre eles, certo? Então, vamos falar sobre o final da Idade Média e início da Idade Moderna, com aquele movimento chamado Renascimento, o renascimento cultural, o renascimento científico, quando o homem começa a dizer: estamos vivendo tempos modernos. É tanto que foi aí que veio essa divisão de Idade Média moderna. Né? Foi a partir daí, quando os humanistas, aqueles estudiosos, aqueles que viam no ser humano valores, os humanistas, eles empregavam o uso da razão para explicar as coisas. Era o período antropocêntrico, né? E eles olhavam para o que passou e diziam: o anterior, o período das trevas, chamava período das trevas. Período das trevas, a Idade Média, eles diziam que lá naquela época não houve desenvolvimento cultural. Mas é um pouco de exagero, viu? Porque houve sim, houve desenvolvimento científico. Aconteceram alguns também. Mas eles dizem que não havia, porque haviam restrições, né? Quando alguém perguntava algo, a resposta era dada através da fé. Então é o teocentrismo. Né? As respostas eram dessa maneira. Então, o Renascimento ele antecede e aí vão surgindo as ideias de o emprego da razão, a busca da liberdade, né? Porém, eles viveram um período que foram fortalecer o poder real. Então, aparece agora o absolutismo real aí na Idade Moderna. É o que nós vamos ver agora no século XVIII, chamando de antigo regime, onde o rei concentrou todos os poderes em suas mãos. Bem, o século XVIII é o século das luzes, é assim chamado. Não que um século, quando ele começa, tudo se renova. Não é bem assim. E quando ele termina, acaba-se todos aqueles movimentos. Não. Há uma transição. Mas o século XVIII foi um período onde o homem buscou a liberdade, o uso da razão. Então, nesse período, aconteceram movimentos na Europa, na América. Lembrando que até mesmo no final do século XVII, né, numa transição, a Inglaterra ela cria um governo constitucional. Era uma monarquia constitucional, através da Revolução Gloriosa. Então ela se transforma em um governo constitucional. E o iluminismo, ele, o objetivo dele é buscar direitos, liberdade para o indivíduo, né? É um período das luzes, mas que luz! A luz do conhecimento. Então é isso, quando se fala período das luzes, é o homem abrir sua mente e começar a ver as coisas que antes não conseguia ver ou era proibido de ver, ok? Bem, então a gente viu aí que a Inglaterra ela se transforma num país constitucional, influência do iluminismo. E a França, a Revolução Francesa só vai acontecer lá em 1789, né? Já quase no final do século XVIII, por influência das ideias iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Bem, no Brasil, influenciou. No Brasil, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Grande Revolução dos Pernambucanos, a Revolução dos Padres de 1117, os intelectuais lá do Seminário de Olinda, né? Eles com as ideias que estavam chegando da Europa, essas ideias foram repassadas aqui para uma elite que vivia em Pernambuco, de comerciantes que negociavam o açúcar. Então, esse pessoal, eles fizeram a Revolução Pernambucana, que nós temos o feriado 6 de março, né? Bem, a data magna, né? É um orgulho nosso, né? Aqui de Pernambuco. Pernambucanos têm história de luta, viu? Pernambucano tem histórias
de ideais e vamos atrás de todos eles, né? E vocês, como bons pernambucanos e os nossos amigos que chegam para cá, vamos entender esse assunto que é iluminismo. Então, vamos lembrar para vocês. Eu já falei do lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Não é isso? Bem, olha, um outro assunto na história geral é a independência dos Estados Unidos, que foi por influência do iluminismo também. Bem, mas vamos voltar aqui e lembrar. Eu falei que a Inglaterra, ainda no século XVII, se tornou constitucional e uma monarquia, né? E a Holanda, os reinos, né, os Países Baixos, eles vão se transformar em Holanda e a Holanda proclamou a República. Olha, uma república. Então lá na Holanda havia a liberdade de expressão. Poderiam criticar a igreja, poderiam criticar a igreja com relação a esse uso da fé, né? Aí vem um movimento que é anticlerical, né? Vai ter esse movimento também. Vai ter um movimento também que vai ser contra o antigo regime. O antigo regime é o absolutismo, é aquele poder executivo, legislativo, judiciário na mão do rei. Então, também esse movimento surgindo. Então você vê aí, críticas em relação ao poder da igreja, ao poder do rei. Essas críticas vão começar a surgir. E o pessoal, a população da classe mais baixa, discutiam sim os privilégios que outros tinham, a nobreza tinha, o clero tinha e eles não tinham. Então, que a gente vai ver isso depois na Revolução Francesa acontecendo, né? A revolta do terceiro estado, do povo. Bem, então essas ideias eram ideias iluministas. Bem, como a Holanda tinha essa liberdade, alguns filósofos que eram perseguidos em seus países iam para a Holanda, né, para desenvolver seus trabalhos. É como o René Descartes. René Descartes, ele viveu, agora René Descartes viveu no início do século XVII. Ele viveu até o 1650, então ele viveu na primeira metade do século XVII. Por isso que eu disse a você que as ideias iluministas elas começam antes, né? Século XVIII, muitos acontecimentos, mas ela começa antes. Então o René Descartes, ele defendia o emprego da razão, e ele dizia: tudo deve ser investigado, tudo deve ser questionado. Poder questionar, coisa que o rei não permitia, né? Mas ele dizia: tudo deve ser questionado, até quando a verdade já ela é questionada. Então, a partir dali, se não tem mais nenhum argumento, então podemos considerá-lo, né? Então ele empregava essa ideia. Um outro, René Descartes, era francês. Um outro é um inglês, John Locke, que antes da Revolução Gloriosa, ele sofreu perseguição na Inglaterra. Então lá na Holanda, ele levantou a ideia de que deveria haver decisões que seriam feitas pelo povo. O rei não deveria ter o poder executivo, legislativo, judiciário em suas mãos, né? Ele condenou isso aí, e ele achava que o povo deveria eleger representantes, e esses representantes deveriam assim sempre ser numa sequência, sempre substituídos, né? E o povo deveria estar à frente. Então, essas ideias são frutos desse pensamento iluminista que vai surgir. Bem, hoje no Brasil nós temos assim os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vocês sabem que o presidente e seu ministério estão no poder executivo, no estado são os governadores, nas prefeituras são os prefeitos, no poder legislativo estão no Brasil os deputados federais e os senadores, que seriam o Congresso Nacional. Nos estados estão os deputados, que são eleitos pelo povo, né? Todos eles são eleitos. E está também, no caso dos municípios, no estado deputados estaduais e na União deputado federal.
e nos municípios são os vereadores, que são eleitos também pelo povo. O Poder Judiciário, você sabe que tem o Supremo Tribunal, né? Os estados também têm seus juízes, então a finalidade dos juízes é a aplicação das leis, né? E julgar também em alguns casos. Então, jovens, esses três poderes foi ideia de Montesquieu na França, né? Então, assim, então, esses movimentos que nós temos, esses poderes, eles têm assim um período, uma época que iniciaram com as ideias dos iluministas. Então você vê aí como é importante aí o iluminismo. As ideias de John Locke e de René Descartes, elas influenciaram outros pensadores, né? Na Europa e na França, né? A França foi assim um local onde essas ideias partiam. Então, vamos lembrar, Montesquieu, aquele que teve a ideia, né, de dividir em três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Ele escreveu um livro, O Espírito das Luzes, e nesse livro ele fala sobre essa possibilidade. Ele diz que o poder do rei tem que limitar o poder do rei, né? Aí ele faz crítica àquele período, e isso foi em 1748. Você sabe que isso influenciou na Revolução Francesa. Foi em 1789, estava perto, né? Estava próximo. E as suas ideias eram de liberdade e de uma divisão de poderes. E outra coisa, ele criticava essa moral, essa política, a religião. Ele era um crítico da religião, né? Era crítico do antigo regime e era crítico da forma como a religião tinha poder e dominava os povos. Pois bem, então Montesquieu ele foi influenciado também por essas ideias, pelas ideias daqueles precursores, o René Descartes e o Locke. Como eu disse a vocês, Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis, né, falava sobre essa divisão dos poderes. Mas um outro personagem é o Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, ele era mais radical, viu? Ele achava que teria que ser através de uma revolução, acabar com o governo, com a monarquia absolutista e proclamar uma república. Ele dizia que o ideal era esse, né? E os grandes pilares da sociedade deveria ser a liberdade para todos, o direito que todos deveriam ter, e o legislativo deveria ser forte, e o governo deveria administrar através do que seria elaborado pelo representante do povo, né? Pelo poder legislativo. Lembrando que o iluminismo fala de liberdade, né? Mas é um movimento que partiu da burguesia, da classe capitalista, né? Então, vamos pensar também nos interesses que existem nessa questão da chamada liberdade, como o liberalismo econômico. Eles queriam, por fim, aquilo que surgiu ainda no início da Idade Moderna, quando a burguesia fortaleceu o poder do rei, né? E o rei passou a controlar o comércio, um movimento chamado mercantilismo, onde o Estado ele intervia no mercado e levava vantagens com isso, né? E na Revolução Francesa a gente vai ver que a burguesia ela não estava satisfeita, porque ela não estava tendo as vantagens que desejava. Então vai aparecer um personagem aí no século XVIII, um britânico chamado Adam Smith. E Adam Smith ele tem uma proposta diferente, né? Era liberdade econômica. Através do livro A Riqueza das Nações, ele falava assim que não deveria ter interferência do Estado e o mercado deveria ficar livre, né? Livre. Ele falava inclusive assim de uma mão invisível existente no mercado,
onde o produto, quando ele era muito procurado, ele ficava mais caro. E quando a procura caía, esse produto também ficava mais barato. Então, ele diz que é a lei do mercado e que isso é natural, era algo natural, né? E que o Estado não deveria intervir. Então, esse foi um pensamento liberal que vai acontecer nesse período também. Os ideais iluministas não eram só divulgados nas universidades, né, na academia. Ele foi para perto do povo, então tinha os salões onde se reuniam os intelectuais, tinham também os cafés, né, na França isso é comum, né, os cafés, até hoje, né, tem aqueles bons cafés lá em Paris, na casa de alguns burgueses. Então, essas ideias começavam a ser discutidas, né? Elas estavam se ampliando, essas ideias, né? Então, esse movimento estava tomando força. Os déspotas esclarecidos. Alguns soberanos absolutistas na Europa, eles estavam com medo de perder a cabeça, né? Então, é aquela história, né? Vamos amenizar a situação, negociar com essas pessoas, né? Que essas ideias iluministas elas estão tomando conta, né? Tomando conta aí da Europa. Então, até por influência de um filósofo chamado Voltaire, ele era a favor do absolutismo, viu? Absolutismo monárquico. Mas ele achava que o rei deveria, assim, ampliar alguns direitos à população, né, ao povo, e melhorar as condições sociais dos indivíduos em seu país ou em seu reinado. E esses déspotas esclarecidos, eles não se transformaram em governos constitucionais, mas eles de alguma forma procuravam atender os anseios da população, né? Como Frederico II na Prússia, a Maria Teresa na Áustria, então, e outros soberanos, o Carlos VI na Espanha, né? A Catarina a Grande lá da Rússia. Bem, então foram déspotas esclarecidos. Vejam só, pessoal, esse assunto nosso é, como eu falei, um assunto interessante, né? Influenciou outros. Então, eu fiz questão de gravar esse vídeo para vocês, contando essa história. Inclusive, coloquei na nossa prova esse assunto, né? E mais um vídeo vai ajudar vocês a entenderem. Então, jovens, vamos voltar para a sala de aula, tirar dúvidas, debater. Eu quero ver muito vocês hoje na aula e até um outro vídeo, se Deus permitir.